do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fala, seus cortinas, beleza? Eu sou o Pepe e estamos aqui para aquele pós-jogo maroto da 14ª rodada, onde o Corinthians viajou até o Ceará e conseguiu um resultado super importante. Vamos falar sobre como foi conquistado esses pontos? Vamos falar. Mas antes de a gente começar o desenrolar desse vídeo, eu queria falar com você, meu irmão, você aí que começou no mercado de trabalho agora, ou você que está querendo dar seus primeiros passos no mundo dos investimentos, eu queria falar para você então sobre o nosso parceiraço aqui do canal do Craque Pepe, que é o MB, o mercado Bitcoin, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, agora aqui com a gente no canal do Craque Pepe. Se você não quer ficar enrolado financeiramente, é o seu momento de entrar aí e começar a fazer seus primeiros investimentos em criptomoedas, ativos digitais, e o MB tá com uma promoção super legal, tá? Você vai abrir sua conta totalmente de grátis lá no site do MB, em menos de 5 minutos sua conta está aberta, e aí você vai investir R$50 ou mais em qualquer criptomoeda, em qualquer ativo digital, e aí depois de 7 dias o MB vai lá e coloca mais R$25 na sua conta para você investir da maneira que quiser, tá? Mas você tem que movimentar a sua conta, não vale lá se meter 50, deixar lá parado, não. Você tem que movimentar para o MB depois de 7 dias, colocar lá mais R$25 na sua conta. Para você aí que sempre teve curiosidade sobre criptomoeda ou ativos digitais, o MB é um lugar super seguro, é um lugar super confiável. Eles são regulados aí pelo Banco Central, pelo CVM, pela Anbima e já tem mais de 4 milhões de clientes ao redor da América Latina e de todo mundo, por que não, né? O link exclusivo para você abrir sua conta tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Você vai lá, entra no MB, olha tudo direitinho, faz sua conta e aí você começa aí a investir no mundo dos ativos digitais, das criptomoedas, da maneira mais segura possível. Lembrando que o link exclusivo da promoção dos R$25 é somente para novos clientes do MB. Fechou? Então, vamos lá falar um pouquinho de Corinthians. O Corinthians foi ao Ceará, né, pela 14ª rodada. Como vocês lembram, o Corinthians aí depois da parada para o Mundial de Clubes, o Corinthians veio e foi jogar diante do seu torcedor contra o bom time do Red Bull Bragantino e fez uma partida honesta, né? Apesar do resultado muito ruim, o Corinthians criou certas oportunidades, né? Algumas oportunidades bem claras de gol. A gente viu tantas oportunidades perdidas, muitas pelo Romero, o Martínez, o próprio Garro perdeu oportunidades. E aí no fim do jogo a gente foi aí alvejado, né, com um gol, um escanteio bizonho que o Gustavo Henrique espanou o taco no último segundo da partida. O Corinthians tomou ali o segundo gol. Também uma partida onde o Corinthians foi muito prejudicado com aquele pênalti escroto, né, que o árbitro deu. A CBF falou que foi certo, o juiz foi muito certo, foi correto naquela marcação do pênalti. Apenas todo mundo que viu aquilo ali, entende isso aqui de futebol, sabe que o Corinthians foi prejudicado. O Vinicius também deveria ter tomado o vermelho naquela oportunidade. Então o Corinthians perdeu diante do seu torcedor. E aí, na mesma partida, Romero e o nosso Memphis Depay tomaram o terceiro amarelo e não poderiam jogar hoje diante do Ceará. E aí a gente tinha poucas opções, né, no banco de reservas do Corinthians. O Corinthians começou aqui o seu jogo, vamos ver aqui, ó. O Corinthians começou com o Hugo Pepeca no gol, Mateuzinho, André Paspalho e Kaká na zaga, e o Bidu na lateral esquerda. O meio campo foi composto aí por José Martínez, Ranielli e Bidon, e o meio, o Garro. O meio campo nada muito fora do que a gente tem aí à disposição. Lá na frente entrou o Guinegão com o Thales Mágico, que hoje, graças a Deus, não falhou, fez o gol e deu a vitória ao Corinthians. Mas um ataque muito capenga, né? A gente aí que sonha com grandes coisas, quando você vê aí o time titular com Guinegão e Thales Magno, a gente já fica meio que desconfiado. E no banco não tinha muitas peças, né, pro Dorival escolher. Os melhores ali, né, eram o André Carrilho. Os melhores, realmente, era só o André Carrilho. Mas a gente tinha ali, ó, o Dieguinho, o Kaique, o Hector Hernandes, que a gente até pensou que seria o titular dessa partida, mas o Guinegão veio no lugar dele. O Cauê Furquim, Léo Maná, Félix Torres, Felipe Longo, o goleiro, o Angileri, né, o lateral esquerdo, o Choca, o Charles e o Maicon. Então o banco de reservas estava bem fraquinho hoje, né? Então eu não sei nem se alguém aqui seria titular em algum time do Brasileirão, fora, acho que o Carrilho e o Angileri conseguiriam ser titulares em alguns times do Brasileirão. Agora o resto, pelo amor de Deus. E a partida
foi o que a gente está se acostumando, né? Tem muita partida aqui que não acontece nada, né? É um jogo bem morno, um jogo bem modorrento, tanto da parte do Corinthians quanto do Ceará, que geralmente, né, o Corinthians joga mal e a outra parte dá uma sufocada e outra coisa do tipo, mas hoje não foi nem isso, né? O time do Ceará não levou perigo durante toda a partida, né? O Hugo Pepeca aí não fez nenhuma grande defesa. O Corinthians também não foi um time criativo que levou algum perigo pro time do Ceará. Era um jogo, ao meu ver, não sei se vocês concordam, tá? Mas é um jogo que, se tudo ocorre de forma normal, seria aquele 0x0 chato pra cacete. Porém, no segundo tempo, né, o Carrídio entra ali no lugar do Bidon e o Carrídio fazendo uma jogada de pontinha, que muita gente não gosta do Carrídio de pontinha. Ele originalmente jogava de pontinha, mas pela idade eu acho que não dá mais. Os melhores jogos dele pelo Corinthians não foram pela ponta, foram mais pelo meio, mas com a qualidade dele ali, o Carrídio fez uma jogada pela ponta direita, cruzou, e aí, graças a Deus, não é só a nossa zaga que faz merda, a zaga do Ceará, tanto o goleiro quanto o zagueiro ali, bateram cabeça. E aí, na sobra, o Thales Magno tava onde deveria estar. Quase a bola escapa do pé dele. Eu falo, meu Deus do céu, não é possível. Sozinho ali, se a bola escapa do pé do cara, era lance pra gente ficar, se churrascar. Mas, graças a Deus, ela quase escapou, parou no momento certo. E o Thales Magno, que não fazia um gol aí, não sei quantos meses, conseguiu fazer o gol que deu a vitória para o time do Corinthians. 3 pontos na conta, 19, né? 19 pontos na tabela. 19 pontos esses que o Corinthians fez no primeiro turno passado, né? Do ano passado, que foi o primeiro turno horroroso. O Corinthians levou aí 19 partidas para fazer esses 19 pontos. E agora o Corinthians aqui na 14ª rodada consegue aí igualar a grande pontuação do primeiro turno do campeonato passado. Provavelmente faremos um pouquinho mais de pontos do que o ano passado e quem sabe a gente consiga aí fazer um campeonato mais tranquilo, pelo menos para não sofrer ali na parte de baixo da tabela. Um dos lances aí que a galera tava pistola é com o Maicon, né? O Maicon é um cara que vocês sabem aqui, eu sempre falo, eu não gosto do futebol do Maicon, eu não acho ele um jogador que possa agregar alguma coisa ao Corinthians, mas tem muita gente que gosta, que ele tem uma boa saída de bola, eu discordo, mas pra mim a única coisa que o Maicon faz bem é dar bicão pra cima toda a partida. E aí, o Maicon, né, entrou aos 66 minutos no lugar do Zé Martínez. Ele e o Carrídio, né? Entrou o Carrídio no lugar do Bidon e o Maicon no lugar do Martínez. E alguns minutos depois, o Maicon sai com dores, né? Saiu contundido. Entrou o Choca no lugar dele. O Angileri entrou lá pra frente também no lugar do Garro. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Eu gosto sempre de ver o que a torcida comenta sobre os jogadores. Aí eu vim aqui no Twitter procurar, né? Eu gosto muito aqui, ó. Bingo do Corinthians está completo, né? Isso aqui foi durante a partida. Maicon entra em campo para mudar o jogo. É sempre assim. O Maicon é o cara que tá no banco, que o Dorival acha que vai ser um cara super importante, que pode mudar alguma coisa no jogo, e não muda nada. Eu não gosto do Maicon, e aqui a gente tá vendo aqui, ó, o grande Maicon. Olha lá, pede bola, pede bola, pede bola, devolve e volta. Pede bola, pede bola, pede bola. É sempre isso aí. Todo jogo é isso aí. É mais ou menos isso aí. Hoje o Maicon no jogo hoje, ó, entrou, deu aquela sua voltinha ali, não ficou quase nada e já saiu. Aqui, ó, o Maicon tava tão feliz nesse momento com o Rian, uma pena a lesão, ó, o grande Maicon aqui, ó, fofinho, gordo pra cacete, né? Uma que eu achei interessante aqui, ó, porque nessa semana a gente viu aí, né, o Kaká Catalão até jogou uma informação sobre o Stabile, né, o presidente aí, se é presidente eu não sei o que vai acontecer, mas ele reclamando que o Memphis falou ali que queria reforços, porque senão ele não vai conseguir manter as metas dele, né, como se fosse uma coisa ruim o Memphis querer bater suas metas. Ele batendo suas metas, ele vai estar ajudando o Corinthians. E um jogador de ponta como é o Memphis Depay, obviamente, ele vendo que o time é uma porcaria, ele vai querer reforço. Ninguém quer jogar em time porcaria, né? Ainda mais um cara que tem um certo currículo na carreira. E aí, ó, o DC82 colocou aqui, ó. Maicon voltou ao Corinthians em 1º de abril de 2022 e teve seu empréstimo renovado em 9 de 1 de 2023 com um valor de 1,5 milhão de euros. O empréstimo o Corinthians teve que pagar 1,5 milhão de euros. Desde 1 de 4 de 22, em minutagem, ele jogou o equivalente a 42 partidas e recebeu 38 salários no valor de 550 mil reais. Gastos total com um salário e empréstimo de mais de 30 milhões de reais para um jogador que jogou o equivalente a 42 partidas. E hoje ele saiu lesionado novamente
Isso sim é uma contratação cara e não a do Memphis. Eu também concordo, né? Olha o tanto de dinheiro que o Corinthians joga fora com tanto jogador que a gente sabe que não vai entregar nada. O Michael não é de hoje, o Romero não é de hoje. Quanto esses caras ganham aí? E vai juntando quanto que esses caras ganham em salário e tudo mais, como o Michael aqui, né? O valor do empréstimo. Ele tá aqui, ó, ele fez 42 partidas desde 2022. E o que o Michael entregou pro Corinthians durante todas essas partidas? Eu te pergunto, você lembra alguma coisa? A única partida que ele foi muito bem foi aquela contra o Boca na Libertadores, lá atrás, né? E nada demais também, né? Não vale mais de 30 milhões de reais o investimento por aquilo que o Michael entregou. Eu acho que é um jogador que já deu o que tinha que dar, tem que devolver, não é nosso mesmo, cara. Antecipa aí o empréstimo, devolve, só que, né, no momento que ele se contunde, ele tem aquela apreensão de saber se é uma contusão séria ou não, porque se contundir seriamente, você vai ter que fazer aí, esticar o contrato do cara até ele ficar bom novamente, para você depois sim querer devolver algo do tipo. Então, tem jogadores que a gente tem que se livrar logo do elenco do Corinthians, tem que dar uma aliviada na folha. Michael, Romero, são caras que pra mim já deu, né? Eu acho que são jogadores que estão aí, não agregam muito em nada e só come dinheiro todo santo mês. E eu acho que a galera que tá reclamando muito do Depay aí, tá merecendo ver Romero em campo, Thales Magno, né? O Thales Magno aí hoje salvou a gente, mas é um cara que não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando de tudo que tem acontecido, o que vocês acharam do jogo de hoje. Pra mim foi o jogo, aquele jogo que você não joga nada e consegue os 3 pontos, ok, ótimo, graças a Deus, melhor do que jogar bem e perder. O Corinthians, pra mim, contra o Bragantino, criou oportunidades, longe de ter jogado bem, poderia ter vencido, porém o Bragantino, além de ter sido beneficiado, foi mais eficiente. E hoje o Corinthians aí jogando pro gasto, né? Não passou sufoco, também não deu sufoco no Ceará, porém sobrou uma bola e aí a gente consegue fazer os 3 pontos. E o Corinthians vai a 19, né? E o Corinthians fica aqui em que posição? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O Corinthians vai a 19 pontos. Nesse momento é o 9º lugar, atrás de Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Bahia, Bragantino, Cruzeiro e Flamengo, que acabou de perder do Santos com um baita gol do Neymar. E aí o Santos agora, né? Já que o Flamengo era melhor que o Chelsea, campeão do mundo, agora o Santos é melhor que o Flamengo e melhor que o Chelsea. E agora o Santos é o novo campeão mundial. Deixa nos comentários o que você achou dessa partida, se você gostou, o que você gostou, o que você não gostou. Tá esperançoso aí pro clássico do próxima rodada, Corinthians e São Paulo. Volta, né? Memphis Depay volta. Romero volta. Vamos torcer para que o Yuri Alberto, aí, quem sabe, esteja pelo menos à disposição para ficar no banco, né? Vamos torcer que tá fazendo falta. Então é isso. Faça o cocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caralho. Opa, pra caramba. Até o próximo vídeo. Fui.